para mim estar até estudando mesmo, consigo fazer um breve acompanhamento de uma questão ou outra, mas o final de semana é os dias que eu tenho aí, né, e aí eu É, procuro entrar. Quando eu não entro é porque dá conflito de agenda, que, né, uhum. às vezes dá conflito de agenda e eu priorizo aquela matéria que eu sinto que eu preciso melhorar um pouco mais, que eu tô com mais dificuldade. Mas Mas assim, essa nossa aqui tá dando para seguir tranquilo, não né? tá, eu tô seguindo todas elas. E aí, e daqui a pouco acaba também o semestre, né, passa tão rápido. É, a gente já tá é a nossa última, né? Penúltima Penúltima, aula. É, acho nós até que a temos só FUMEC mais tinha uma. que disponibilizar mais, sabe. Essa interação é boa, né, da gente, eu acho que é importante. Muda um É, pouquinho essa cara do eu EAD, né, acho que a assim, ter esse FUMEC, contato. apesar de que tem as videoaula lá disponibilizada, acho que ela podia fazer um pouquinho mais de encontro, sabe. Mas Uhum. assim, já evoluiu muito, né, em relação ao primeiro curso que eu fiz pela FUMEC, tô na obtenção de segundo título. Eu fiz um EAD de gestão financeira lá atrás, e aí a gente, no primeiro momento, você não era tudo EAD mesmo, né, e é tudo muito gravado, depois passou a ter uma aula presencial, mas era muito pouco, e agora aumentou um pouco mais esse volume, não sei, né, porque depois eu fiquei um tempo, mas eu acho que ainda pode melhorar um pouco mais. Acho Ah, que um é. pouquinho mais, apesar de que eu sei que o formato é EAD, né, ele não vai ser totalmente presencial, mas, eu acho que poderia melhorar um pouquinho mais, sabe. É, Quem porque assim, sabe? já é um diferencial já essa possibilidade, né, de dar aula ao vivo uma vez por mês, né, assim, pelo menos nas graduações que eu fiz que eram EAD, eu não tinha essa oportunidade não, era só interação É, com o tutor. é Mas verdade, pode falar. é verdade, por exemplo, igual eu faço administração, então administração o curso ainda consegue, mas, por exemplo, direito, eh, por mais que ele não fosse 100% presencial, mas eu acho que as aulas do direito mesmo é um curso que você tem que ser aulas online, todos os dias ali, você tem que entrar com os professores, entendeu, porque por videoaula, você não vai ter um momento de discussão, acho muito mais complicado. É, a gente vai vamos aproveitando que pelo menos com essas 4 a gente consegue um pouquinho, né. Ah, já é melhor do que nada, É, né, professor. é. Você que é da FIENG, né, só para eu me Sou da situar aqui. FIENG. Isso, tá. Eh, então vamos na Vamos lá. aula de hoje aqui, eu ela faz uma relação com aquela primeira que nós tivemos, onde eu apresentei aqueles conceitos iniciais lá do empresário, né. Então, só para a gente retomar um pouquinho, eu falei que a gente tinha o empresário, né, que é aquela pessoa que exerce, né, a atividade de empresa. Então, empresário é o sujeito, empresa é a atividade. E aí, por que eu tenho frisado isso muito nas nossas aulas? Por conta da noção do senso comum de confundir empresa com sociedade, com estabelecimento. E aí a gente precisa separar essa questão primeiro de empresa, empresas de empresário, né? Então, voltando naquela definição que nós fizemos, até para a continuidade da nossa aula de hoje, o empresário é o sujeito e empresa é a atividade. Tá? E aí nós temos várias formas de exercer essa atividade. Tá? Vimos que eu posso exercer por meio do empresário individual, que nós temos ali, né, a pessoa física por meio do empresário individual devidamente constituído, microempreendedor individual e a, ali já com o último exemplo, né, do sozinho, seria por meio da sociedade limitada unipessoal. Tá? São hipóteses ali do empresário individual. Algumas onde eu tenho a confusão entre pessoa física, né, e a, a, o empresário, né, com
sem uma distinção patrimonial entre a pessoa física e a sociedade, como o individual e o microempreendedor, e outra, como a sociedade limitada, onde eu tenho ali a constituição de uma sociedade para a exploração dessa atividade. Tá? Mas o traço, né, característica entre todas essas do empresário individual é que eu não tenho pluralidade de sócios. O que isso quer dizer? Eu só tenho uma pessoa exercendo aquela atividade. Tranquilo? E disse também que essa atividade poderia ser exercida por meio de uma sociedade empresária. Tá? E aí é o que nós temos como objeto para a nossa aula de hoje. Tá? Então, como pessoa, de forma individual, até aquela reflexão que nós fizemos, a questão da confusão patrimonial, né? Embora eu tenha um CNPJ, mas o patrimônio que responde ao patrimônio do empresário, na sociedade empresária nós temos uma distinção, né? Por quê? Porque eu tenho a criação de uma pessoa jurídica com uma personalidade jurídica própria. Tá? E aí eu exerço a atividade empresarial por meio dessa pessoa, tá? Que tem ali toda a capacidade para contrair obrigações, toda aptidão para direitos, né? Tudo isso se concentra em quem? Na sociedade, e aí eu separo, de certo modo, quem? A pessoa física, que é quem exerce essa atividade por meio da sociedade. Tá? O que não há lá no empresário individual, porque se confundem, né? O empresário e a pessoa física são as mesmas pessoas. Tá? Ao passo que quando eu exploro por meio de uma sociedade empresária, eu tenho ali pessoas distintas. A pessoa do sócio e a pessoa da sociedade. Tá? E aí isso traz uma segurança muito grande para quem exerce essa atividade, para a pessoa física que exerce essa atividade, porque eu tenho uma autonomia patrimonial dessa sociedade empresária. O que isso quer dizer? Os patrimônios não se confundem, né? E aí quem é responsável pelas obrigações da sociedade é a própria sociedade. O sócio ele só responde na medida daquilo, em regra, né? Na medida daquilo que ele contribuiu para a constituição dessa sociedade. Mas eu vou explicar isso de forma mais profunda durante a aula de hoje. A gente precisa, nesse momento, só entender essa separação. Lá na individual que nós vimos, o microempresário individual ou empresário individual, os patrimônios se confundem, né? Tanto que lá nessa primeira aula eu fiz esse alerta de que é um risco muito grande você explorar a atividade por meio desses tipos empresariais. Né? Por quê? Porque o seu patrimônio pessoal pode vir a ser acionado numa situação de inadimplência da pessoa jurídica constituída. Né? Então, a forma mais segura de se explorar a atividade empresarial seria por meio de uma sociedade em que a sociedade ficaria responsável por todas essas obrigações, e aí a responsabilidade dos sócios seria ali de uma forma muito mais limitada e somente em situações excepcionais. Tá? Pode perguntar, Lê. Professor, esse conceito aí, eu acho que ele tem muito a ver com a atividade 2, né? Lá da atividade já entregue, né? Isso. E aí, por que eu estou te perguntando isso? Não sei se eu pergunto agora, se eu deixo mais para o final, porque como é que chama, gente, a pessoa que avaliou? Esqueci o nome aqui, deixa eu ver. Tutor? Acho que fui eu Tutor, mesmo. isso. Foi você mesmo? Então, você fez um comentário aqui, e aí falou que eu expliquei bem sobre a questão do Código Civil, mas que não houve a relação do requisito nele previsto com o caso proposto no iniciar da atividade. Então, eu queria entender onde foi que eu esqueci de linkar, sabe?
Mas Tá, se quiser me falar eu faço. depois, não tem problema não, tá? Eu só estou trazendo aqui agora, porque o senhor já trouxe à tônica esse assunto aqui, nesse momento, entendeu? Então, mas podemos falar mais para frente, não tem problema não. Tá. Uhum. Qualquer coisa, se a gente não conseguir explicar, eu faço a correção, eu faço uma reanálise lá no portal também e deixo o No comentário tira direitinho lá dúvidas, para né? você. Isso, é. Tranquilo. Tá? Mas se eu conseguir esgotar tudo aqui, eu te respondo antes. Ok. Ok? Então, eu tenho essa separação, né? É quando eu tenho a constituição de uma sociedade. Tá? E aí, nós veremos lá no Código Civil que tem uma distinção entre sociedades empresárias e sociedades simples. Tá? Como que eu faço essa distinção? De acordo com a atividade. Né? É a atividade a ser exercida pela sociedade que determina se ela é empresária ou não, empresarial ou não. Tá? Então, se a minha sociedade ela atua ali de forma organizada, né, na circulação de bens e riquezas, né, eu tenho uma sociedade empresária. Se não há uma atuação nesse sentido, eu tenho uma sociedade simples, que aí ela está sujeita a outras regras lá do Código Civil. Tá? Embora as sociedades simples possam ser constituídas usando o tipo empresarial, tipos, né, societários empresariais. Né? Por exemplo, eu posso ter lá uma, uma sociedade simples estruturada na forma de uma sociedade limitada. Né? Não é essa estruturação que diz respeito à responsabilidade, à personalidade jurídica, e sim a atividade exercida por aquela sociedade. Tranquilo? Então, para que haja, né, essa autonomia da pessoa jurídica em relação à pessoa física, nós temos alguns parâmetros para serem observados, alguns requisitos formais para a constituição dessa sociedade. Tá? O Código Civil ele estabelece lá no artigo 997 que é a necessidade de constituir a sociedade, né? Vamos pensar aqui fora da sociedade anônima, porque ela tem requisitos à parte, basta que eu formule ali, redija o contrato social, né, leve esse contrato social a registro nos órgãos de registro. Tá? E aí, se é uma sociedade empresária, esse contrato social deve ser registrado na junta comercial, tá? Para que assim, após o devido registro desses atos constitutivos, eu tenha ali a personalidade jurídica. Tá? Então, só fazendo um paralelo com a pessoa física, que tem ali a aptidão para direitos e obrigações a partir do nascimento com vida, né? A sociedade ela precisa do quê? Desse registro dela, né, e a publicação desse registro para que ela tenha aptidão para ser titular de direitos e contrair obrigações. O que isso quer dizer? Se a minha sociedade, fiz o contrato social, não levei a registro, enquanto não publicado o ato constitutivo, enquanto não registrado e publicado, aquela sociedade é uma sociedade irregular. E aí os atos praticados por mim, enquanto administrador dela, vinculam a minha pessoa física. Tá? Então, essas formalidades aqui, no momento de constituição da sociedade, são de extrema importância para quê? Para preservar, né, o patrimônio dos sócios, né, e vincular somente o patrimônio da sociedade para o cumprimento daquelas obrigações. Tranquilo? Então, há a necessidade de se observar todos os atos necessários para a constituição da sociedade, e aí somente após a sua constituição é que ela adquire a personalidade jurídica. Né? E aí eu repito, né, que aí ela passa a ser titular de direitos, né, e obrigações. Então, enquanto não registrada, essa sociedade ela é uma sociedade irregular e os atos praticados por seus administradores, né, vinculam os administradores. Tá? Então, é um risco muito grande, né, que se corre quando inicia as atividades daquela sociedade sem o devido registro, tá? E a publicação. E aí, sendo sociedade empresária, registro na junta comercial. Não sendo,
basta só o registro no cartório de registro de pessoas jurídicas. Tá? Então, adquirir essa personalidade jurídica, né, nós temos essa separação que eu disse para vocês no início. Tá? Eu tenho uma pessoa que é o sócio e eu tenho uma outra pessoa que é a sociedade. Tá? Sendo que a sociedade ela possui autonomia em relação aos sócios. O que isso quer dizer? O patrimônio da sociedade é o patrimônio da sociedade. O patrimônio dos sócios é o patrimônio dos sócios. Tá? Em regra, eles não se confundem, a não ser em situações excepcionais. Tá? Então, quais situações excepcionais? A desconsideração da personalidade jurídica é um exemplo. E na sociedade limitada, quando eu tenho ali uma situação de sócio remisso que não integralizou o capital social, os demais são responsáveis nos limites daquilo que não foi integralizado. Tá? Então, eu tenho situações excepcionais que fogem a essa regra de autonomia, no sentido de que o patrimônio de um é dele, o patrimônio do outro é dele. Tranquilo? Então, por isso, a segurança, né, em constituir uma sociedade para explorar a atividade. Né? E hoje, né, falo hoje, a partir de 2022, com a possibilidade da sociedade limitada unipessoal, isso ainda se tornou mais simples, né, de constituição, porque eu não preciso da pluralidade de sócios, ou o que muito se fazia antigamente, né, criar ali um sócio fictício para aquela sociedade, tá? Para que houvesse a pluralidade. Então, hoje, apenas um sócio, eu já consigo constituir uma sociedade limitada unipessoal, que aí me traz, né, traz para o sócio a limitação da responsabilidade, por quê? Porque, em regra, tudo recai sobre a sociedade. Então, como são pessoas jurídicas distintas, eu tenho a vontade da sociedade, né, e a vontade da pessoa que age em nome da sociedade. Tá? E a pessoa física, né, que explora essa atividade, quer dizer. Então, em determinados momentos, quem está agindo é a sociedade. Quem contrai obrigações, quem realiza a contratação de funcionários, quem faz aquisição de bens móveis, imóveis, contrato de prestação de serviços, quem faz isso? A sociedade. E essa contratação vincula quem? A sociedade. Tá? Embora, muitas vezes, quem manifesta, vamos pensar na limitada unipessoal, quem manifesta é o próprio sócio, mas ele não manifesta a sua vontade como sócio, como pessoa física. Ele manifesta a vontade da sociedade. Então, ele torna presente a manifestação de vontade da sociedade, e essa manifestação de vontade vincula, em regra, a própria sociedade. Viu? Então, em um mundo ideal, né, assim, fora dos casos de fraude, de sócio remisso na sociedade, eu tenho ali essa separação entre os patrimônios, tá? De modo que foi decretada a falência da sociedade. Quem responde? A própria sociedade com seu patrimônio. Terminou o patrimônio da sociedade, o do sócio, em regra, ele está separado desse patrimônio social. E aí não há a possibilidade de acioná-lo, de acessar esse patrimônio, porque eu tenho essa separação. Tá? Pode ir, Leila. Ah, entendi. Estou entendendo agora porque que no Brasil dizem que quem falha é as empresas e não os donos. É justamente isso. A Mas sociedade. eu não vou entrar nessa seara, sabe, professor? Mas é um erro, né? Em. Se você usar ali de forma jurídica, se você for bem assessorado desde o início e aquilo ali não prosperar, você concorda comigo que a própria lei ela dá brecha para que
funcionários e fornecedores, eles fiquem com prejuízo daquela massa falida? Abre essa possibilidade É. porque Não vou eu entrar tenho no essa mérito da questão não, separação. tá, professor? Também não é minha questão, é só porque com a sua explicação aí faz muito sentido algumas coisas que a gente vê no dia a dia mesmo, né, que a gente tem conhecimentos aí e a gente tem ciências, né, porque a gente tem ciência de como ocorre, né. A questão é que hoje tem tanto, para fim, o direito civil tem expressamente essa previsão hoje de desconsideração, né? No direito do trabalho também é possível, e nas relações de consumo também é possível, né? Então, em determinadas situações, não sendo possível aplicar, encontrar patrimônio em nome da sociedade, é possível que haja a desconsideração da personalidade jurídica para acessar o patrimônio dos sócios, né? E tem até algo, são mecanismos diferentes, né? Que seria no caso da desconsideração inversa, né? Eu desconsidero a personalidade jurídica do sócio, aciono o patrimônio dele e verifico se ele integra outras sociedades. E aí eu busco o ressarcimento por aquele dever, né, aquela obrigação, nessa desconsideração inversa, ou seja, eu busco do sócio, não encontro bens, mas eu encontro a informação de que ele pertence a outra sociedade, eu acesso o patrimônio dessa outra sociedade. Então, para evitar, né, uma sensação de impunidade e uma sensação de que eu constituí a minha sociedade, pronto, estou livre de qualquer responsabilização, né, em situações excepcionais admite-se essa desconsideração, que aí, comprovada ali a má-fé, é possível que haja a busca, né, de outros meios para cumprimento daquelas obrigações. Mas, assim, dependendo de como é a situação, fora desses casos de má-fé, de abuso, de confusão patrimonial, de certo modo, até uma proteção para o exercício da atividade empresarial, porque limita os riscos da atividade, né? Se eu tenho essa separação entre sócio e sociedade, entre sócio, pessoa física, e sociedade, eu crio ali, né, uma segurança para que ele possa exercer essa atividade, porque é uma atividade de risco em si, né, a exploração de qualquer segmento econômico. Então, vem nesse sentido de uma norma protetiva, embora não é uma norma absoluta, e aí ela pode ser afastada em várias situações. Tranquilo? Ok, professor. Sim. Vamos seguir, né, porque senão Uhum. a gente ficaria Então, aqui a tarde inteira. é. A conversa é boa, né? A conversa é boa, professor. Nós vamos. E tem desdobramentos. É... Vamos seguir. Então, nós temos esse princípio consagrado aqui no Código Civil, de que, em regra, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, né? Porém, sendo verificado esse abuso na personalidade, que aí seria o desvio de finalidade daquela sociedade, a confusão patrimonial, pode haver essa desconsideração da personalidade jurídica e acionar, né, o patrimônio pessoal dos sócios, dos administradores, né, do responsável por aquela sociedade ou pela prática daqueles atos. Tá? Esse evento, né, esse instituto é chamado de desconsideração. Por que desconsideração? Porque eu deixo de lado a personalidade jurídica e atinjo, né, o patrimônio pessoal dos sócios. Tá? Então, eu excepciono essa regra de que haveria essa separação entre
as duas pessoas, né? A pessoa que explora a atividade e a sociedade. Tranquilo? Então, tem essa possibilidade tanto no âmbito do Código Civil, né? Nós temos também no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, né? E a aplicação dessas regras também lá na CLT para as relações de trabalho, né? Então, cada uma com seus requisitos específicos, né? Então, a gente tem aqui no 50 do Código Civil, lá no 28 do CDC e no 855 da CLT, essas previsões da desconsideração. Tá? E aí permite-se ali, né, a atingir esses patrimônios pessoais de cada um dos sócios. E ainda a possibilidade dessa desconsideração inversa, né, que é bem curiosa também a situação. Tá? Então, provados esses atos de abuso e desvio de finalidade, lá na relação de consumo também, né, o abuso de direito, excesso de poder, infração à lei, é possível que haja essa desconsideração. E aí eu atingo os patrimônios pessoais. Tá? Então, assim, essa primeira discussão só no sentido de quê? De entender essa separação entre pessoa jurídica, e sociedade e sócio. Tá? Sócio, pessoa física. Aí nós temos agora vários tipos empresariais, e aí a gente, como são vários e o nosso tempo ele é mais curtinho, mais enxuto, eu destino aqui um tempo para limitado e um tempo para sociedade anônima, que são as mais encontradas aqui no nosso ordenamento jurídico, né? Então, a grande maioria, mais de 95% das sociedades no Brasil hoje são sociedades limitadas, né? Os grandes empreendimentos econômicos, sociedade anônima. Então, são os dois tipos mais comuns ali que nós temos no campo prático no nosso país. Tá? A sociedade limitada, né, ela, como já vem nesses exemplos que eu dei para vocês, é um modelo que é utilizado para pequenos e médios empreendimentos, tá? Dada a simplicidade que eu tenho para a constituição e para a administração dessa sociedade. Tá? Então, é um tipo simples, né, que não demanda elevados custos de manutenção, né, e permite a exploração ali da atividade empresarial. Tá? Pode ser utilizado tanto para a sociedade empresária, como pode ser utilizado também para a sociedade simples que deseja atuar, que deseja se estruturar na forma de sociedade limitada. Tá? Então, como o nome já diz, né, é uma sociedade limitada, por quê? Porque a responsabilidade dos sócios nessa sociedade ela é limitada. Tá? Então, o sócio só responde nos limites daquilo que ele contribuiu para a formação da sociedade. Tá? E aí entra essa relação que eu tenho feito com vocês ao longo das aulas, de que se difere do empresário individual, por quê? Porque lá a responsabilidade ela é ilimitada. Tá? Lá ele responde pelo patrimônio pessoal. Aqui, seja pluripessoal, seja unipessoal, eu tenho a separação dos patrimônios e aí essa segurança para que ele possa exercer a atividade. Imagine lá, empresário com o seu patrimônio pessoal para exercer aquela atividade, sabendo que seu patrimônio está em risco caso haja um insucesso na exploração daquela atividade. Né? Então, traria ali um fator que traria muita dificuldade, né, para o exercício dessa atividade no dia a dia. Tá? Então, por isso que se cria esse tipo com a responsabilidade limitada. Tá? E aí, é limitada em que sentido? No sentido da contribuição do sócio
para a formação da sociedade. Tá? Quando constitui a sociedade, lá por meio do contrato social, tem um campo, um item no contrato social que diz respeito ao capital social. O que é o capital social? É a contribuição que cada sócio entrega para a constituição da sociedade. Tá? É o início do patrimônio da sociedade. Por quê? Porque toda atividade será exercida, explorada e estruturada a partir dessa contribuição que o sócio dá no início, lá na constituição da sociedade. Tá? Então, ele injeta determinado capital na sociedade, tá? E esse valor investido ele é utilizado para o desenvolvimento das atividades da sociedade. Então, o objeto, né, que aquela sociedade se destina a realizar, a busca desse objeto será por meio de quê? Do capital social. Então, ele fez lá a contribuição de R$100 mil, esses R$100 mil serão destinados para aquisição de bens, produtos, maquinário, a constituição da sede, todos os atos necessários para que a atividade seja devidamente explorada pela sociedade. Tá? Então, ele contribui para o capital social, né? Em contrapartida, ele recebe cotas desse capital social, tá? E essas cotas são a parcela de responsabilidade de cada sócio. Tá? Pensando aqui na pluripessoal, eu posso ter lá um capital de R$100 mil, como nesse exemplo, dividido em 100 cotas de R$1.000 cada um. Tá? Três sócios sendo 40, 30 e 30. Né? O que isso quer dizer? Do todo, R$100 mil capital social, um sócio contribui com 40 mil, e aí ele tem 40 cotas, um sócio com 30 mil e tem 30 cotas, e o outro sócio também com 30 mil e as 30 cotas. Então, a responsabilidade dele é medida em quê? Em relação a essas cotas. Como há autonomia entre a sociedade e os sócios, caso a sociedade venha a contrair obrigações, o patrimônio que será usado para o pagamento dessas obrigações é aquele patrimônio do capital que teve início com o capital social. Tá? Então, a responsabilidade fica limitada ao quê? Às cotas que ele possui, a contribuição que ele deu para a formação da sociedade lá no seu início. Então, ela é limitada nesse sentido. Então, se todo capital social foi integralizado, chegou o caso de decretar a falência daquela sociedade, quem responde? O patrimônio e o capital social da sociedade. E aí, se ele contribuiu com 100 mil, aquele 100 mil que foi dado em contribuição, ele que será destinado para a satisfação dessas obrigações. O patrimônio pessoal dele fica separado, né? Porque fica restrito ali a parcela que ele contribuiu para a formação da sociedade. Tá? Então, a regra aqui é que, na sociedade limitada, a responsabilidade dos sócios seja limitada àquela contribuição que ele entregou para a formação do capital social. Beleza? Então, essa é a regra. Tá? Como a tradicional frase do direito, toda regra comporta sua exceção, né? Em situação excepcional, é possível que o patrimônio pessoal dele seja acionado. Tá? Além da desconsideração da personalidade jurídica, eu tenho aqui uma situação onde o capital social não foi integralmente, não foi integralizado totalmente. Tá? Nesse caso, ele responde pela parte não integralizada, inclusive se essa não integralização for atribuída a outro sócio. Então, nesse exemplo que eu dei,
40, 30 e 30. Se eu contribuir com 40, você, Leila, contribuiu com 30, e um terceiro sócio teria que contribuir com os 30, e ele não contribuiu, né, nós dois, ainda que a nossa parcela tenha sido totalmente integralizada, nós dois seremos responsáveis nos limites da não integralização desse terceiro sócio. O que isso quer dizer? Nosso patrimônio ele será atingido nos limites daquilo que não foi integralizado pelo sócio remisso, que é o que não efetua a contribuição para o capital. Tá? E aí, nesse caso, nós teríamos o quê? Essa responsabilização, né, com o patrimônio pessoal dos demais sócios, ainda que eles tenham realizado a integralização da cota que era de responsabilidade deles. Beleza? Deu para pegar aí, Leila? Eu fiquei só com uma dúvida, professor. Antigamente, muito tempo, não sei como é que funciona mais isso, formava-se empresas limitadas com capital social muito baixo, tá? E aí hoje eu pergunto hoje, como que funciona isso? Qual que é o valor quando você vai formar um capital social, considerando que o capital social é que vai resguardar ali, né, a sua responsabilidade financeira, né, dessa situação, como que é feito esse cálculo? O cálculo ele é feito a partir das necessidades que aquela sociedade precisa para o seu desenvolvimento. Você você Tá? a você fa você isso é hoje em dia, né, vamos falar assim, hoje nos tempos de hoje, você que arbitra esse valor, você que determina esse valor, como antigamente eu, né, eu tô falando porque, lá atrás, quando eu formei em técnico contábil, eu trabalhei um tempo no período de escritório de contabilidade, eu via muitas pessoas, assim, formando empresas limitadas e o capital social era muito baixo mesmo, 50% para um, 50% para o outro, mas não tinha nada a ver com o valor da empresa em si, entendeu? Era Uhum. negócios que valiam mais e tipo assim, empresa, um negócio que valia 1 milhão, aí formava um capital social de 100 mil. 150 mil de um, 50 mil de outro. E aí, considerando hoje essa questão da lei que o senhor trouxe, né, que na integralização, que você vai responder até o limite, eu quero entender isso enquanto responsabilidade civil, como que funciona isso hoje, o cálculo desse valor, entendeu? Continua sendo dessa forma ou não, isso É, mudou? não há um valor mínimo para a constituição do capital social. Né? Então, ali, como é um acordo, é um contrato, né? Um contrato social, que é a manifestação de vontade dos sócios, das pessoas, né, em constituir aquela sociedade, eles têm essa liberdade para definir o capital social naquilo que eles julgarem como necessário para o desenvolvimento daquela sociedade. Muitas vezes esse valor mais baixo ele se justifica por quê? Né? Porque quanto mais alto constar no capital, no estatuto, no contrato social, mais alta é a contribuição que o sócio precisa fazer. Então, se eu tenho lá um capital social de 1 milhão, a integralização desse capital social depende do quê? Da efetiva contribuição desse 1 milhão para a constituição da sociedade. Então, para permitir que a sociedade se desenvolva, eu tenho ali esse aporte em valores menores. À medida que ela desenvolve as suas atividades, ela vai tendo um sucesso. Aí eu tenho o aumento, ou a possibilidade de aumento desse capital social. Né? Embora a gente chame ele o capital social de intangível, de que ele não se altera no dia a dia, em situações específicas eu posso ter o aumento do capital social com o ingresso de novos recursos. Tá? Então, vamos pensar aqui uma situação muito comum, né? Um exemplo prático que é da nossa realidade. Já assistiu a série Shark Tank, né? E aí tem lá Não. as... Não, depois você assiste, tem uma relação muito boa com o direito empresarial. É? Tem lá Vou a anotar criação aqui. de um... Shark Tank é da... Se eu não me engano, é no canal da Sony. É, ela é de produção da Sony, se eu não me engano. Então você tem lá
o início da atividade, né? Eu não preciso de muita coisa para constituir, não preciso de um maquinário muito extenso. A contribuição de cada um é essa daqui, R$ 10.000 para cada um, a gente consegue estruturar esse negócio. Cada um entrega a sua contribuição, né? E aí passa o desenvolvimento daquilo, né? A ideia é que uma sociedade ela renda frutos, né? E se desenvolva. Com o desenvolvimento, em muitos momentos, torna necessário que o ingresso de novos recursos, né? Com esse ingresso de novos recursos, eu tenho que o aumento do capital social, ou seja, eu tenho mais dinheiro investido na sociedade que permite o desenvolvimento dessas atividades. Então, esse exemplo da série com a nossa aula, que lá acontece o seguinte: as startups, né, as empresas de algo, né, que trazem certo tipo de inovação, que aí eu tenho a apresentação dessas empresas para os investidores interessados, eles falam, beleza, gostei da ideia, compro parte das cotas, e aí, ou então a gente faz um aumento do capital social com o ingresso de tantos de recurso. E aí a sociedade tem o quê? Mais valor investido. Tá? Então, essa ideia é de que no início seja um valor menor, justamente para que tenha essa possibilidade de integralizar e uma integralização total desse valor, né, para que depois seja possível a exploração dessa atividade e desenvolvimento. Então, em um caminho natural é o quê? O aumento de acordo com a progressão daquela sociedade no mercado. Olha, tornou aqui um negócio mais sólido. A gente precisa expandir para criar uma sede em outra cidade, em outro estado. Aí eu tenho a possibilidade de ingresso de novos recursos e o aumento desse capital social. Tá? Só que aquilo, no início, como todo o início de uma atividade empresarial, ele tem ali, né, as suas dificuldades e o risco daquele negócio não prosperar, né, é mais prudente que coloque um valor de capital menor para que esse valor seja completamente integralizado para, no caso de qualquer insucesso daquela sociedade, não atinge o patrimônio das pessoas físicas que exploram essa atividade. Tranquilo? Tá bom. Então, e aí, em situações excepcionais, essa não integralização corresponde por essa parcela não integralizada. Tá? Era muito comum também, não sei se você já deve ter visto isso lá, colocava 1.000 cotas de R$ 1, né? Sendo 99 pertencentes a fulano, uma pertencente Lembro. a ciclano. Lembro. Né? Isso era porque antes da Eireli, né, antes da Eireli transformar em sociedade limitada unipessoal, eu tinha necessidade de ter mais de um sócio para constituir essa sociedade. Então, essa atribuição tão desproporcional era nesse sentido de que de ter ali a existência de mais de um sócio, né, para que fosse possível a constituição daquele tipo. Porque antes da Eireli, antes da unipessoal, antes da Eireli, sociedade era só com mais de 2 pessoas. Então, por isso, essa discrepância também entre, por que esse aqui tem só uma cota e esse outro tem 99? É justamente para dar esse caráter pluripessoal para a sociedade. Tá? E, por fim, em relação a nome, né, empresarial, eu tenho aqui a firma, né, firma razão social, né, que nós vimos, e a denominação. E sempre acompanhada da expressão limitada ou, de forma abreviada, o LTDA. Né? E aí, lembrando que, sendo limitada unipessoal, eu tenho que ter sociedade limitada unipessoal no nome empresarial, para que a gente possa identificar, né, esse tipo societário. Tá? E outras questões aqui, né? Eu falei do sócio que não contribui para a formação do capital,
né? Esse sócio ele é chamado de, ele promete integralizar, mas não promete, não efetiva, né, essa contribuição. Ele é chamado de sócio remisso. Tá? Então, as cotas que constam no estatuto, no contrato social, que serão de responsabilidade dele, ele não faz a contribuição desse valor correspondente às cotas. E aí ele é considerado como remisso. Tá? Quais os riscos? Primeiro, para a sociedade, leva a responsabilização solidária dos demais sócios à integralização do capital. Ou seja, eles respondem pela não integralização do remisso. Tá? Quais as consequências para o remisso? Ser cobrado judicialmente, né? Responder pelos danos em relação ao atraso, né? Juros e multa, e os prejuízos causados à sociedade em razão desse atraso, né? Procedimento judicial e a exclusão da sociedade, né, com a diminuição do capital ou a distribuição dessas cotas para sócios ou terceiros ou pela própria sociedade. Tá? Então, não integralizar as cotas traz ali uma série de desdobramentos, tanto para o sócio quanto para o sócio remisso, quanto para os demais sócios. Porque, como eu disse para vocês, atrai a responsabilidade solidária para os outros, ainda que esses outros tenham feito de forma integral a contribuição das suas cotas. Tá? Eles respondem pelas cotas não integralizadas do remisso. Tá? E aí, como eu falei, essa sociedade ela é constituída, né, por meio do contrato social, registro dos atos constitutivos, e aí essa sociedade ela pode ser dissolvida em determinadas situações. Tá? Se ela tiver um prazo de duração e chegou esse prazo, ela pode ser dissolvida, a não ser que haja ali a ausência de oposição, né, em relação à liquidação. Uma decisão dos sócios pode também levar, ser um consenso unânime, né, levar à extinção da sociedade, né, uma deliberação deles em assembleia pelo fim da sociedade, e a extinção, em alguns casos, quando eu tenho ali uma autorização para que ela possa funcionar. Na limitada é mais difícil a gente visualizar essa autorização, porque alguns tipos societários necessariamente tem que ser, algumas atividades necessariamente precisam ser por meio de sociedade anônima, né, como instituição financeira, companhia de seguros. E aí eu tenho autorização da SUSEP, do Banco Central. E em outros casos também a sociedade aqui limitada, ela tem um vínculo que une os sócios, né, um vínculo pessoal, que é chamado de affectus societatis. Né? O que isso quer dizer? Um vínculo subjetivo que liga cada um dos sócios. Né? Ausente esse vínculo subjetivo, seja por ausência de concordância mesmo em relação aos rumos da sociedade, é possível também que haja o pedido dessa dissolução parcial da sociedade limitada. Tá? Aí, é claro, nesses casos, sendo ela pluripessoal. Beleza? E aí, né, com essa causa de dissolução, eu tenho ali um momento de apurar o ativo e o passivo, faço o pagamento de todos os débitos, e aí o restante é partilhado entre os sócios. E aí eu tenho o fim da personalidade jurídica dessa sociedade. Aí ela é extinta e aí não tem mais aptidão para direitos e obrigações. Tá? Então, essas seriam as características mais importantes da sociedade limitada. Né? E aí nós temos agora um outro tipo societário, que esse é destinado para empreendimentos econômicos de grande porte, que é a sociedade anônima. Tá? Resumindo, a sociedade anônima é uma sociedade cujo capital social é dividido em ações e não cotas, né? E a responsabilidade dos sócios está limitada
ao valor da aquisição das ações. Tá? Então, aqui a gente tem um capital social que é dividido em ações. Essas ações são parte do capital social, tá? E conferem ao seu titular a condição de acionista. Tá? Por meio da aquisição das ações, na constituição da sociedade, eu tenho o ingresso de recursos para a formação do capital social e esse valor é destinado para o desenvolvimento da sociedade. Tá? Então, a gente tem lá, né, na Bolsa de Valores, sociedades anônimas abertas, né, que negociam essas ações ou outros valores imobiliários no mercado de capitais. Essa negociação, de um lado, é uma oportunidade de investimento, de outro lado, é uma forma de captação de recursos por parte da sociedade. Tá? Então, vamos pensar um caminho natural aqui. Foi constituída a sociedade limitada. Ela se tornou ali muito grande para o tipo limitada, é possível que haja transformação desse tipo societário em uma sociedade anônima, tá? E aí permite o ingresso de recursos por meio da circulação dessas ações, que é livre. Tá? Em contrapartida, lá na limitada, a negociação das cotas entre pessoas, entre os sócios e pessoas estranhas à sociedade, depende da autorização dos demais. Na sociedade anônima, não. Não há esse vínculo subjetivo, é só um vínculo de capital. Então, eu, acionista, eu posso a qualquer tempo vender as ações de uma sociedade anônima, tá? Independentemente da concordância dos demais acionistas. Na sociedade limitada, eu só comercializo essas cotas se houver uma autorização dos demais sócios daquela sociedade. Tá? Então, aqui é um tipo muito complexo, tá? Tem uma estrutura muito mais complexa que a limitada, e por isso ele é destinado para os grandes empreendimentos econômicos. Então, se eu quero ali, né, pequeno, médio porte, eu vou explorar por meio de uma limitada. Tá? Eu quero expandir meus negócios e eu preciso de muito recurso para poder expandir, faz sentido a criação de uma sociedade anônima. Fora isso, é mais simples a manutenção de uma sociedade limitada. Por quê? Porque aqui na anônima temos vários órgãos de administração. A necessidade de uma diretoria, de um conselho de administração, de um conselho fiscal. E todos os membros desses órgãos devem ser o quê? Remunerados. Eu tenho regras para publicação de convocação das assembleias. Então, tem ali uma série de desdobramentos que geram um custo muito grande, tá? Que não se justifica para explorar uma atividade empresarial de pequeno e médio porte. Que aí eu teria a simplicidade da sociedade limitada, que permite a exploração com uma tranquilidade muito maior. Tá? Aí a sociedade anônima, além das ações, tem outros valores imobiliários, né? Você é de contábeis, você deve ter visto isso lá na sua formação, né, Leila? A técnica, né, professor? Muito É, antigamente muito. também. Mas não muda muito, não. Não muda muito, Não não. posso dizer, assim, com É, riqueza de detalhes não, porque sabe como é que é, né? Isso aí foi é. lá na década de 90, né, não vou falar muito não, senão vou revelar a minha idade. Não, mas tá aí ainda, tá aí ainda. Guardadinho, mas tá, né? Você vai lembrar das debêntures, né? Partes beneficiárias, bônus de subscrição. São todos meios de quê? De que a sociedade possa captar recursos. Né? Na limitada, a gente não tem essa possibilidade. O aumento do capital com o ingresso de recursos por meio da aquisição de novas cotas. Aqui na anônima, eu tenho a possibilidade de emissão de vários papéis, né, que permitirão o ingresso de recursos. Emitir novas ações, emitir debêntures, que eu tenho ali uma operação de crédito mesmo com investimento, com investidor, né? Partes beneficiárias nas fechadas para atribuir como prestação de serviços, atuação como administrador, bônus subscrição, que é a preferência para adquirir novas ações ou novos valores imobiliários conversíveis em ações, né? Que tem ali
que de um lado são oportunidades de investimento, de outro, possibilidade de captação de recursos para o desenvolvimento das atividades. Então tem lá, olha, esses recursos aqui já não são mais suficientes para o desenvolvimento das atividades, precisamos de mais recursos. Ao invés de recorrer ao mercado de crédito, né, um empréstimo, com juros, prestações periódicas a serem pagas, há a possibilidade de emitir valores mobiliários que são oportunidade de investimento, e aí ela permite a entrada, o ingresso de recursos para o desenvolvimento das atividades. Então, o traço distintivo justamente é esse. A limitada, ela é um tipo mais simples, a sociedade anônima é um tipo mais complexo. Né? Na anônima é possível a livre comercialização das ações, porque o que interessa é a contribuição do acionista para a sociedade, não a pessoa do acionista, enquanto lá na limitada há um vínculo subjetivo entre eles. Então, eu faço questão de que o meu sócio seja a Leila. Então, a Leila só sairá da sociedade caso não haja mais essa possibilidade de coexistência. Se ela quiser vender as cotas, ela não pode oferecer para terceira, ela primeiro tem que oferecer para mim, que sou pertencente à sociedade. Então, a limitada, ela é a circulação, né, dos sócios, ela é mais restrita do que na anônima. E aí, com a circulação dos valores mobiliários da anônima, eu tenho ali a possibilidade de ingresso de recursos, ao passo que na limitada, eu só teria isso por meio de emissão de novas cotas com uma restrição muito maior. Tá? Podemos encerrar aqui, Leila? Podemos, professor. Dúvida? Eu Da prejudiquei a atividade. sua aula aí, né? Que eu vi ali que está no slide 9 de 12, mas tudo bem. Não, mas os órgãos de administração os que eu Só órgãos falei, os outros dois são de societários. fechamento. Então tá É bom. a Então tá bom. estrutura complexa que Podemos. precisa. Eu vou mandar lá no Tira Dúvidas, tá? Uhum. Para a questão do comentário lá, para como que eu poderia ter feito o link de melhor forma, né? Só para ficar bem fechadinha essa questão aí. Tá. E aí eu vejo também, eu faço uma revisão aqui da correção Não, até que eu não pontuei mal, não, assim, em termos, não. Mas é porque eu falei, mas eu percebi realmente que faltou alguma coisa lá, então eu queria só entender onde que ficou faltando esse fechamento ali do conceito, entendeu? Que eu acho que é importante. Uhum. Eu só preciso ler, mas assim, pelo que você me explicou aqui, talvez você tenha sido aproximar, não ficar só o conceito legal da desconsideração da personalidade jurídica, mas destacar que lá na situação houve esses atos de confusão patrimonial e esse seria o ato motivador, né, para desconsiderar. Nesse sentido, mas manda lá que eu Depois eu confirmo e vou te te dou a mandar lá, resposta. que é melhor para não tomar tempo aqui. Tá, joia? Então, um Tá bom, abraço para professor. você, um bom final de Obrigada. semana Obrigada para você também. e até a nossa próxima aula. Um Até a abraço. próxima. Tudo de bom. Até lá. Tchau. Tchau.